falhem, que não haja acidente, que não haja incidente. Deus, que a tua igreja esteja firme. Pai, em nome de Jesus, sabemos que o mundo jaz no maligno, o mundo é mau. As pessoas têm a dificuldade, Senhor, de lidar com o ser humano e com isso pratica as suas iniquidades e fere um, fere outro, Pai. Tenha misericórdia daqueles soldados que estão feridos, Pai. Oh Deus, visite, Senhor, cada um deles, aqueles que um dia serviram a Ti e hoje estão, Senhor, desviados da Tua graça, estão fora dos Teus caminhos. Aquele cidadão, Pai, que eu vi essa semana, tocando aquele teclado, glorificando e exaltando o Teu nome. Quando terminou aquele louvor, ele disse: olha, meu pai é um pastor, minha mãe é crente, toda a minha família é crente, e eu entrei na droga e saí do caminho do Senhor, mas eu temo a Deus. E ele pedindo àquele irmão que orasse por ele, para que ele pudesse ter força, que o Senhor desse força a ele, para que ele voltasse não só para Jesus, mas voltasse para a sua família. Senhor, quantos iguais a eles tem, Senhor, no mundo, jogado, Senhor, fora da tua casa, por qualquer coisa, Senhor. Outros saíram por decepção, por perseguição, por tantas coisas, Pai, que o Senhor deixou acontecer e eles não aguentaram a prova e saíram. É triste, Senhor, saber que a tua igreja hoje passa por um processo, Senhor, terrível, principalmente aqui no Brasil. Deus, tenha misericórdia, Senhor, tenha misericórdia, Pai, que eu e cada um de nós sejamos mais firmes a Ti, sejamos mais santos diante de Ti, e recusemos, ó Pai, aleluia, e recusemos, Pai, as coisas que o mundo oferece, porque a Tua palavra diz que nós somos santos, somos separados do mundo, que o mundo não adentre, Senhor, na nossa mente, porque a igreja sou eu, é cada um de nós que aqui estamos. A igreja não é quatro paredes, não é uma placa, Senhor, mas a igreja sou eu, a igreja somos nós. Não permita, Senhor, que o mundo adentre na minha mente e no meu coração, para que eu não possa me desviar, mas me sustenta em Tuas mãos, também sustenta cada ovelha aqui Tua, Pai. Pai, tenha misericórdia, Senhor, quando vier a perseguição, está próximo. E sabemos, Deus, que não vai ser fácil. Sabemos, Pai, que isso vai ter grandes perdas, Senhor. A Tua igreja vai ser perseguida. A Tua igreja, Senhor, está à porta da perseguição. Eu sei, Senhor, porque a Tua palavra diz que isso vai acontecer. Não vai ser novidade, não é novidade. Ah, mas você está orando, isso vai acontecer. Que aconteça, Senhor. Que aconteça, mas quando vier, Senhor, me prepare para que eu não possa negar o Teu nome, nem nenhum de nós que aqui estamos. Porque ou o Senhor ou a morte. Em nome de Jesus. E isso não é conversa, Pai. Isso vai acontecer, porque senão esses 66 livros aqui, ele não se cumpre. Não é por o Brasil ser um país católico que isso não vai acontecer. Vai acontecer sim. Mas quando isso acontecer, Senhor, que a Tua igreja no Brasil esteja firme para a glória do Teu nome. Não tem igrejas como nós estamos vendo, crente de toda qualidade. Não estou julgando, Senhor. Eu estou pedindo por eles, pessoas que não têm compromisso contigo, pessoas que estão no altar adulterando, mentindo, roubando as Tuas ovelhas. Mas estão aí, Senhor, de carrões, estão aí fazendo aquilo que não presta e levantando 1001 seguidores, Pai. Tenha misericórdia desse povo que não lê Bíblia, que não conheça, que não quer conhecer a Tua palavra. A Tua palavra diz, Senhor, em nome de Jesus, andemos e prosseguimos em conhecer ao Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus. Isso tem me incomodado, Senhor, uns crentes raquíticos, uns crentes doentes. Aí, mas Pai, é por conta disso. Não, é porque não quer compromisso contigo, Pai. Tenha misericórdia de mim. Eu estou orando, pedindo ao Senhor que tenha misericórdia de mim. Eu sou o primeiro, Pai. Que quando vier essa perseguição, eu clame a Ti e diga, não, eu vou com Jesus para onde Ele quiser me levar. Aleluia, que é o céu.
Pai, em nome de Jesus, abençoe todas as famílias aqui representadas, seus filhos, meus netos, minhas filhas. Em nome de Que Jesus. este culto seja um culto diferente. Usa, Pai, cada um daqueles. Que o Teu Espírito assim tangeie para que a gente possa, Senhor, falar a Tua grandeza nesta noite. Tange, Senhor, porque Tu és o pastor, Tu tange as Tuas ovelhas. Nós somos ovelhas Tuas. Tenha misericórdia, Pai. Tenha misericórdia, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tenha misericórdia, Pai, daquele homem que eu mostrei, isso não é mentira, que manda patrão derrubar a igreja. Repreenda o mal. Na outra parte, manda, Senhor, olha, vai ser bom, meus irmãos, porque esse mês tem o salário e tem o 13º. Deus queima, Senhor. Queima esses líderes, Pai. Em nome de Jesus. O Teu evangelho está sendo pregado, Senhor, e ao mesmo tempo escarnecido, porque muitos estão perturbando a Tua palavra, adulterando a Tua palavra, Senhor. Não só aqui em Bibiribe, mas em todo o Brasil. E nós repreendemos, Senhor, o espírito do engano dentro da Tua igreja. Em nome do Senhor Jesus. O espírito, Senhor, do comodismo dentro da Tua Em igreja. nome do Senhor Jesus. O espírito, Senhor, de Jezabel, mulheres nuas, homens se prostituindo, mulheres se prostituindo, Pai, fazendo aquilo que não Te agrada, Senhor. Tenha misericórdia da Tua igreja. Em nome do Senhor Jesus. Tenha misericórdia, Pai, deste Brasil. Tenha misericórdia, Senhor, deste Brasil. Em nome do Não Senhor permita, Senhor, em nome de Jesus, que isso aconteça. Ah, Senhor, isso tem me incomodado, Pai. Porque quando a gente vai pregar a Tua palavra, alguém já disse: ah, o pastor tem dinheiro. Como foi o caso essa semana, simplesmente eu cheguei num determinado lugar e alguém disse: é o pastor de tal igreja. Uma referência terrível, Pai. Tenha misericórdia, Senhor, desses líderes. Em nome de Jesus. Tenha misericórdia dessas pessoas que pegam o dinheiro das ovelhas e comem. Em nome de Jesus. Tenha misericórdia, Pai, dessas pessoas. E o que me deixa mais irritado é que tem crente ainda que dá valor a esse tipo de pastores, a esse tipo de líderes. Líderes que roubam, líderes que adulteram, líderes que mentem, que roubam. Deus, se isso vier a acontecer comigo, que o Senhor me tire agora, Pai, para a glória do Teu nome. Isso me deixa doente, Senhor. Quando eu chego no lugar, como foi essa semana, não só uma vez, mas 2 vezes. Todo pastor está aí, é ladrão. Eu não sou ladrão não, Senhor. Eu sou Teu servo, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Eu repudio, Senhor, essa atitude da liderança da Tua igreja no Brasil como está. E a Tua palavra diz, Senhor, que eu tenho autoridade de repreender esse demônio que está dentro da Tua igreja. Demônio do engano. É preciso que a Tua igreja tome iniciativa, Senhor, de orar para que isso acabe, em nome do Senhor de Jesus. Jesus. Em nome de Jesus, que isso acabe, Senhor. Que esta corrupção desenfreada dentro da Tua igreja se acabe. Ah, mas isso já acontecia. Não importa. Mas Paulo se levantou contra. Permita-nos, ó Deus, que a Tua igreja aqui no Onofre se levante contra esse mudanismo dentro da igreja, essas falcatruas dentro da igreja, esse espírito do engano dentro da Tua casa. Em nome do Senhor Jesus. Para que haja, Senhor, um avivamento, é necessário que haja perdão, é necessário que haja arrependimento, Senhor. O arrependimento não é só dizer eu te perdoo, não. É o arrependimento de estar diante de Ti. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Que haja um quebrantamento de espírito, Pai. Que haja verdade, Senhor. Que haja, Senhor, contentamento na Tua graça, no Teu poder. Que haja reconhecimento que sem Ti nada somos. Porque só assim, Pai, seremos servos melhores para a glória do Teu nome. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra, ela é fiel, ela é justa. O Senhor é o Deus que faz, o Senhor é o Deus que pode, o Senhor é o Deus que cura.
Cure as enfermidades espirituais, Em nome Senhor, do do Senhor teu Jesus. povo. Pessoas que estão doentes dentro da tua casa, Pai, repreenda esse mal em Em nome, nome de do Jesus. Senhor Jesus. E aceita o nosso louvor, Pai. Glórias Em a nome Deus. de Em Jesus. nome de Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus. Nós chegamos, meus irmãos, num determinado lugar e fomos entrando assim, ó. Não pegou de novo, né? Entramos assim no lugar e daqui a pouco aí alguém falou, é o pastor. De imediato, a pessoa disse assim, é pastor de tal igreja, é a igreja do dinheiro. Isso tem me incomodado. Enquanto a irmã Rosa estava resolvendo um negócio hoje em Bibiribe, eu entrei num determinado lugar e fui pregar o evangelho. O camarada disse, você é o que na igreja? Eu não posso negar, né? Amém. Eu não posso negar que sou pastor. O camarada disse assim, mas cadê o seu carro? Você tem dinheiro, pastor? Isso é uma vergonha. Isso está sendo vergonhoso para a liderança, porque eles associam igreja com fortuna. Por quê? Porque não há transparência. Então, os irmãos orem. Quando orar, meus irmãos, ore por mim. Amém? Amém. Eu preciso das suas orações. Porque eu não sou mais um. Nem quero ser mais um. Sabe por quê? Porque isso aqui é muito pessoal. Não é um desabafo. Não. Eu estou pedindo oração. Amém. Eu não uso o púlpito, nunca usei o púlpito, nem vou usar para desabafar minhas ideias. Mas não é ideia. A Bíblia diz que nós somos santos. Nós somos separados. E essa separação, irmão, não é de Deus, não, é do pecado. Quando vierem com essa historinha, você repreenda. Você não aceite que ninguém fale de liderança. Se a liderança tiver fiel. Porque se ela for igual ao mundo, ela tem que ser falada mesmo e tirada a máscara dela. Vocês concordam? Amém. Concordam, irmão? Amém. A máscara dessa liderança tem que cair. Você não tem que estar compactuando com crente ruim, não. Mas aí ele vai mudar. Então ele mude. Ele é que tem que mudar diante de Deus, porque costeando em 2 caminhos, segundo a palavra, não vai para o céu. Não estou julgando. É a palavra que diz. Dentro da igreja é um santo. Quando chega lá fora é um demônio. Não pode ver nada que possa causar alguma coisa nos seus olhos, no bolso. Aí fica aquela agonia, né? Não é verdade? Isso tem me incomodado. A semana passada, e essa semana que está começando hoje, a semana retrasada, aconteceu 3 vezes comigo. E eu fiquei no momento, irmão, sem ação. No momento eu parei e eu disse, mas eu não sou igual a quem você está pensando. Eu rebati na hora, porque eu rebato. Não aceite. Corrija, irmãos, em nome de Jesus. Corrija. Faça a sua parte. Se vier com essa lentilha de Satanás, você não aceite. Da igreja, irmão, eu digo, não sei. Aí disse assim, pro bolso do pastor, eu digo, é da sua igreja, da minha não. Pois é. Eu conheço o pastor que eu tenho e sei para onde é que vai o dinheiro da igreja. Foi de repente, foi lá e veio cá. Então, meus irmãos, isso está sendo difícil porque você vai pregar, aí
automaticamente as pessoas criticam. Aí você vai aceitar, você está sendo conivente. Bata de frente. Em nome de Jesus, bata de frente. Defenda, não é o pastor, não defenda a igreja, defenda aqui, ó. A palavra que está no seu e no meu coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Porque se você não defender, você tem a luz, você conhece. A irmã Raquel disse, meu pastor não. Glória a Deus por Amém. isso, meu irmão. Glória a Deus. Porque se eu tiver de ficar, irmãos, com qualquer dinheiro da igreja, eu prefiro morrer hoje, agora, cair duro aqui para trás, eu vou para o céu, porque eu não quero pegar. Seja fiel no seu dízimo, seja fiel nas suas ofertas. Detinho ouviu, não foi, Detinho? Eu mostrei. Aí ainda tem gente que defende. Pastor fulano de tal é bom, camarada cheio de dinheiro. E aí você veio para cá para ouvir a palavra do Senhor. Glórias a Deus. Mas seu pastor tem uma meinha assim, ó. Olha, tá vendo? Anda com aquela moto, mas não tem uma tornozeleira não. Lavagem de dinheiro. Não tem Wi-Fi não, né? Sei não. Wi-Fi. Lavagem de dinheiro. O cabelo chama é Wi-Fi. E, olha, e sabe o que é que acontece? Isso é ridículo, viu? Isso é ridículo. E ainda proíbe do crente que simbolicamente faz parte da igreja dele, da paz do Senhor a outro irmão. Isso é líder. Eu falo, irmão, porque a Bíblia está dizendo que a gente tem que falar. É verdade. Glórias a Deus. Tem que falar. Você tem que dar esses líderes que você olha e não vê vida, se afaste dele. Porque a Bíblia diz, sabe o que é que a Bíblia diz? Só andarão dois juntinhos, se tiver o quê? Diga aí. Concordância? De acordo. Se eu sei que o meu líder é desonesto, eu tenho que andar com ele, eu sou desonesto também. É mentira? Não, é verdade. Ah, porque é pastor, mas é desonesto. É presbítero mentiroso, é presbítero adulto. Hoje é o dia de falar sobre a palavra de Deus. Glória a Deus. E é isso que está faltando aqui, ó, nos púlpitos. Coragem para falar e vida para dizer, eu faço, eu digo porque eu não faço, para a glória do Senhor. Você pode fazer o que fizer, pode ser o que for, se você não der o dízimo, o que é que você é? Ladrão, tá roubando a Deus. Não, é não. É não. É crente, mas precisa se converter desse mau caminho. É a Glória Bíblia a que Deus. diz. Amém? Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Ou eu estou errado? Estou errado? Estou? Crente dá mão mirrada, dá dinheiro para tudo, agora o dízimo não dá. Deus vai pegar pelo pé. Patrocina o time de futebol, né? Mas não patrocina a obra de Deus, né? Eu disse que não ia falar, não foi, Detinho? Que eu nunca tinha falado, não foi? Eu disse a Detinho, você nunca me viu falando. Mas é necessário, irmão. Sabe por quê? Porque são coisas, olha, mentira, enrolação, conversa fiada. Isso não é coisa de crente, não, irmão. É não. É não. O crente tem que andar de cabeça erguida em todos os aspectos. Ah, pastor, mas isso é um modelo de perfeição? É não. Mas você e eu e nós temos que ter vida para a glória do Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Amém. Amém, glória a Você Deus. precisa entender que eu não estou com raiva de você, nem que eu estou aqui tirando o seu couro, mas é necessário que você escute a palavra, você Glória tem a que Deus. dizimar, você tem que vir para a igreja, você tem que adorar o Senhor, isso é bíblico. Amém. Isso não sou eu que estou dizendo, não, é a Bíblia que manda. Glórias a Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos louvar a Deus? Bora. Amém. Você está feliz por estar aqui? Glórias a Dona Deus. Rosa está fazendo uma dieta, não sei de que, do fígado. E está lá cheia de dor. Dor nas pernas, dor nas costas, dor da cabeça, dor em todo canto por conta desse negócio. Está lá para dentro, não sei nem se vem, viu? Ore por ela. Amém. A dieta do suco. É nada, é outra dieta aí.
Vamos louvar ao Senhor com 212, meus irmãos. Glória a Bora. Deus. Você está preparado para a volta do Senhor? Glória a Deus. Amém. Glória a Em nome de Deus. Jesus. Glória a Deus. Os guerreiros se preparam para a grande luta. A luta vem, viu? Você do YouTube, Deus te abençoe. É arroz, é feijão, é macarrão. Glórias a Deus. Carne, é peixe. Vamos louvar a Deus, irmãos, com alegria. Amém. Bora. Em nome de Jesus. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. Glória a Deus. A milícia dos remidos marcha incoluta. Certa que a vitória alcançará. Glória a Deus. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava no lance imprevisto. Na frente me encontra, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Aleluia, eis os batalhões. Os batalhões. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Prosseguindo avante. Não os veis com que valor combatem contra o mal. Glória a Deus. Podes tu Ficar dormindo, mesmo vacilante. Quando atacam outros, a
Grandioso é o Senhor. Glórias a Deus. Amém? O Senhor é grande na minha e na tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação. Aleluia. A terra e o mar e o céu todo estrelado me vem falar da tua perfeição. Aleluia. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu. Aleluia. Grandioso és Deus. O Senhor é grande na minha e na tua vida. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu. Grandioso és tu. Quando as estrelas estão de mim distante, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu, Senhor. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Olha as florestas, olha as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, glória a Deus, recorda a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu, Senhor. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupastes teu filho amado por amor de mim, aleluia, meu coração que nele tu ganhastes transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, oh glória, grandioso és tu, oh glória, Senhor. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo, aleluia, quando Cristo amado meu voltando vier dos céus o povo seu buscar, oh, glória a Deus, no lar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu, Senhor. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Aleluia. Glórias a Deus. 15h47, você espera o Senhor voltar? Dê glória a Deus. Aleluia. Os fiéis são transladados. Aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor. Glória, glória a Deus, meus irmãos. Os fiéis são trasladados, seu trabalho aqui findou. A carreira destes santos, desta vida já cessou. Do Senhor, os bons ceifeiros, terminaram seu labor. Glória a Deus. A colheita, Pai, aleluia. A glória é a vida do Senhor. O Rei está voltando. O Rei está voltando. Glória a Deus. A trombeta está soando para os santos trasladar. Se o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. Deus, aleluia. Dessa terra estão subindo os remidos para o céu, ao encontro do Deus Filho, que aparece além do véu. Oh, glória a Deus. Por estar deserto, sua pregação cessou. É notícia em toda parte, oh, glória, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. A trombeta está soando. Oh, glória para os santos trasladar. Se o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. Os gemidos vão subindo. É a festa celestial. O céu está se abrindo. No bem-vindo sem igual. Qual o som de muitas águas nós ouvimos entoar. Aleluia ao Cordeiro, vamos indo para o lar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. A trombeta está soando. Oh, glória a Deus. Santos trasladar. Se o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, abra a sua Bíblia, por favor, no Salmo 24. E tomem posse nesta noite dessa palavra. Aleluia. O Rei está voltando para te buscar. Aleluia. Não abra mão desse privilégio. Aleluia. Glória a Jesus. O domínio universal de Deus. Quem é digno de entrar no seu santuário? Deus é o Rei da glória. É o título. Amém? Glória a Deus. Salmo 24. É o Salmo de Davi, né? Glória a Deus. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Plenitude. O mundo e aqueles que nele habitam. Você é do Senhor. Amém? Você é do Senhor. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua
salvação. Você é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém? Vamos repetir o versículo 10, meus irmãos. 1, 2, 3. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém? Glórias a Deus. Ele é o Rei da Glória. Glórias a Deus. Ele é o teu Senhor. Ele é o meu Senhor. Ele é a tua salvação. Ele é, aleluia, Ele é o teu socorro. Ele é o teu ajudador. Glórias a Deus. Ele é o teu Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Ele é a tua entrada, a tua saída. Aleluia. Ele é o teu Senhor. Glórias a Deus. Tome posse dessa palavra. Aleluia. Esta é a bênção do Senhor que está sobre você. Amém? Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória, glória a Deus. Netinho, faça essa oração em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Maravilhoso e eterno Deus, Pai, obrigado, Senhor, por mais Sim, Senhor. Muito um domingo, obrigado. Senhor. Estamos na sua casa, Senhor, para te cultuar, para falar do seu amor, da sua grandeza. Que o Senhor continue, Senhor, abençoando o teu povo, na saúde, nas finanças. Que o Senhor continue, Pai, tomando conta, Senhor, dos teus escolhidos. Continue, Pai, abençoando a cada um, Pai, a cada família que aqui se encontra. Ou os irmãos mesmo que não vieram, Pai, mas o Senhor coloque, Senhor, o que for necessário na vida deles. Aleluia. Assim como na minha e de cada um dos irmãos. Aleluia. Abençoe o pastor Djalma, sua esposa, que está enfermo, Senhor, tome conta, Pai. A enfermidade seja repreendida, Pai, desde já em nosso meio. Porque nós somos povo limpo, Senhor. Povo que te segue, Pai. Povo que busca a Ti, Senhor. Nós não merecemos a enfermidade. Aleluia. Sim, Senhor, o mundo está composto, Pai. Mas nós somos escolhidos de Ti. Amenize, Pai, os problemas e as enfermidades em nossas vidas. Nós necessitamos todos os dias, Pai, da Sua presença. Por tudo, Senhor, nós agradecemos. Sou grato a mim também, Pai, por ter me dado muitas bênçãos em minha vida. Continue, Senhor, abençoando, Pai, a minha família. Aleluia. Peço perdão a Ti, Pai, por alguns erros e falhas, Pai, que nós temos. Nós somos carne também, Pai. Mas estamos, a Tua palavra fala, Senhor, que antes do escurecer, o anoitecer, devemos pedir perdão, Pai, Aleluia. para que não escureça em pecado que vem em erro. Por isso, Senhor, pedimos perdão a Ti, Pai, todos os dias, ao amanhecer e ao escurecer. Não devemos esquecer, Pai. Por isso, Senhor, eu agradeço, Pai, pela minha oportunidade, Senhor, de estar tendo na abertura desse culto, Pai, para louvar, exaltar, Senhor, a cada irmão, Senhor, que aqui se encontra, o Senhor se faça presente. E eu agradeço, Pai, por mim e por todos os irmãos, a Sua presença em nosso meio. Continue, Pai, trabalhando, fazendo o Seu melhor. Faça o Seu mover, Pai, sobre nós. Escolha, Pai, os Seus escolhidos que estão aqui, Pai, para cada um, Senhor, o Senhor ministerial. Para que o Senhor faça, Senhor, aqueles que estão em dúvida, coloque, Senhor, a certeza, a verdade em frente, Pai. Não só a mim, porque nós somos, Senhor, realmente nós somos filhos do pecado e quando se fala pecado, existe dúvidas. Repreenda toda dúvida, Senhor, porque o Senhor se encontra, Senhor, aqui nesse momento, Pai. Por isso, Senhor, obrigado. Fique à vontade e mexa, Senhor, com quem o Senhor quiser, para fazer o seu melhor
para falar, para esclarecer, para abençoar, para santificar, Deus fiel. para fazer o seu melhor. Estamos aqui, Pai, todos nós reunidos para receber de Ti bênçãos e vitórias, saúde, tudo aquilo, Senhor, que o Senhor quiser dar, Em nome de prosperidade, faça, Senhor. Estamos aqui, Pai, para receber de Ti o seu melhor. Assim nós agradecemos em nome do Senhor Jesus amado, que reina e vive para Em todos nome do Senhor sempre. Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus, tu és grande, tu és poderoso. Tu és fiel, Senhor. Aleluia. Só tu pode fazer. Glória a Deus. Só o Senhor pode. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Salmo 139. Glórias a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Por mais um domingo. Para vir na sua casa, Pai, para louvar e exaltar o seu nome. E falar do seu nome. Amém? Amém. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Glória a Deus. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavras algumas na minha língua, eis que logo o Senhor todo conhece. Tudo conhece. Tu me cercastes por destras e por diante, e subiste sobre mim a tua mão. Glória a Deus. Tal ciência é para mim maravilhosos, assim, então tão alta que não a posso atingir. Para onde escaparia do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Da tua face? Aleluia. Só até aqui. A mão do Senhor, né? Ela nos abençoa. Desde quando a gente estamos buscando o Senhor, né? Eu gosto muito desse salmo. Ele é um pouco longo, mas eu li ele todinho. Ele é muito inspirado. Glória a Deus. O nosso Deus, ele não desampara. O nosso Deus, ele sempre está ao nosso lado. Os nossos problemas é o Senhor que resolve, não somos nós. Os nossos problemas estão no tempo dele. Se eu tenho um problema, está entregue na mão do Senhor, está no tempo do Senhor. Deus proverá. Em nome de Jesus. Mas quem crê em Deus, vitória terá. Em nome de Jesus. A vitória vem da parte do Senhor, porque nós cremos no Deus vivo. Em nome de Jesus. É verdade? Amém. Então,
Eu estava fazendo um pequeno relato com um irmão assim, que eu falo irmão, não é crente. Mas a semente ficou plantada. Eu falei para ele assim, eu digo, você crê que Jesus existe? Aí ele disse, eu creio. Você acredita que existe milagre? Eu disse, não. Eu disse, então como é que você acredita que Deus existe? Você crê que Deus lhe dá o levantar e o dormir todos os dias? Ele disse, acredito. O pão de cada dia, você crê que é Deus que dá? Ele disse, creio. Aleluia. Glória a Deus. Aí ele ficou parado olhando para mim e disse assim, e por que você não aceita esse Deus verdadeiro? O Senhor dos Exércitos. Ele te dá tudo, ele te dá o fogo de vida, ele te dá a saúde, ele te dá o pão de cada dia, Aleluia. ele te dá as tuas finanças. Aleluia. E por que você não acredita nele? Por que você não recebe ele na sua vida? Por que você não aceita ele? Glória a Deus. Ele disse, falta alguma coisa, ele disse, falta falta a sua coragem, a sua disposição para você chegar na casa do Senhor e se reconciliar diante dele. Glória a Deus. Eu estou falando isso, para ele. Eu estou falando isso porque foi implantada uma semente em mim desde criança. Amém, pela minha mãe. Glória a Deus. Glória a Deus. Diná, pela sua mãe. Né? Em nome de Jesus. Os dois irmãos aqui, pela sua mãe e seu pai. Amém. Glória a Deus. Dona Disa, pela antiga passagem lá atrás, né? Mas a semente ficou plantada. Glória a Deus. Então você que se não tem semente, Glória. receba essa palavra, Em nome de Jesus. porque o Deus que me transformou e que me mudou, ele muda você também. Glórias a Deus. E eu falei para ele, eu disse, ó Senhor, eu já tinha uma semente plantada em mim, mas o Senhor me pegou, o escolhido, não tem jeito, ele pode correr para onde for, de uma maneira ou outra ele vai. Glória a Deus. Agora cuidado, porque tem a alegria e tem a dor. O Senhor me pegou, eu construindo uma jangada. Eu trabalhando, o Senhor disse, pare de trabalhar, pare. Eu já falei isso. E eu continuei, pare. E eu, meu Deus, o que é isso? E eu continuei de novo, não Marley. E a palavra me inquietou e me parou. Me travou e disse, pare. E eu parei. Glória a Deus. Aí um silêncio dentro de mim, um quebrantamento. Aí disse, agora se levante, vá lá no seu irmão, que está mal com a sua irmã. Depois você pega os dois e vai lá na casa da sua irmã, que você está mal com ela. Glória a Deus. E eu fui na minha mãe e fui dizer, mãe, o que foi isso? O que é isso? Ela disse, para você falar com a sua irmã, e os outros irmãos. Aí eu falei assim, eu não vou não. Passou um mês. Eu conheci a irmã Rosa. Sabe aonde? Num posto de saúde. Oi, tudo bem? Passei e fui embora. Para mim, uma senhora normal. Poucos dias depois, uma reunião na casa da minha mãe. Olha o que Deus faz. Glória a Estava Deus. lá eu, a minha mãe, a irmã Rosa e os meus irmãos que estavam tudo mal. Glória a Deus. E lá foi quebrado tudo, todo mundo se falou. Em nome de Jesus. Então, quando todo mundo se falou, a palavra se cumpriu, aquela trava, aquilo que aconteceu, se confirmou. Então esse é o Deus que Glória a Deus. nós servimos. É o Deus que nós buscamos.
é o Deus que eu tenho vivido e tem sido presente na minha vida dessa maneira. Então, eu deixo aqui minhas palavras para os irmãos, e que o Senhor mandou falar isso, não sei porquê, mas faz tempo que isso aconteceu, está uns 5, 6 anos atrás, mas quando eu falo é como se fosse um renovo para mim. Amém? E tem mais. Tem muito mais. Mas o Senhor vai dar outras oportunidades. Glórias a Deus. Amém? Amém. Eu agradeço muito. Aleluia. Glória a Deus. Deus, eu quero cumprimentar meus amados irmãos na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glórias a Deus. E os irmãos do YouTube, né? Aqueles que estão assistindo. Que Deus abençoe a cada um no nome santo do Senhor Jesus. Amém? Mas, irmão, eu queria louvar, se os irmãos puderem me ajudar, é o 372. Quem possui a Cristo, nele firme está, achará poder para o mal combater, porque suas promessas ele cumprirá. Quem está em Cristo sempre há de vencer. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá. Por Jesus quem dera, novas forças dá. E quem nele espera sempre vencerá. Em qualquer batalha não desmaiará. Do poder das trevas há de triunfar. Deus lhe dará forças, nunca falhará, porque Jeová combate em seu lugar. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá. Pois Jesus quem impera, novas forças dá. E quem nele espera sempre vencerá. Entre os inimigos lealdade será. Quem unido a Cristo nunca vacila. Aleluia. Em Jesus firmado, luz espargirá. A luz do Evangelho para os libertar. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá. Pois Jesus quem impera, novas forças dá. E quem nele espera sempre vencerá. Aleluia. Glória a Deus. Amado, irmãos, eu só queria dizer que cada um de nós, como aqui o hino diz e a palavra do Senhor diz, quem está em Cristo sempre vencerá. Sempre vencerá. Com Ele nós venceremos. Amém. Amém. Eu agradeço a oportunidade. Amém. Meus irmãos, vamos curvar a sua cabeça, eu vou fazer uma oração. O irmão Detinho vai tirar a oferta e eu vou louvar o Senhor com o hino. Amém? Ó Deus, Pai querido, Pai amado, em Tua presença estamos e não queremos sair jamais. Deus, Pai, em nome de Jesus, fale, Senhor, ao coração de cada um de nós, Pai, nesta hora. Ó Deus, estas ofertas, elas estão servindo, Pai, para a manutenção da Tua casa. Obrigado, Deus, pela aquisição daquelas Tuas lonas, que o inverno vem, mas nós já estamos assim providenciando tudo, Pai, que são dízimos e ofertas dos Teus filhos e filhas. Obrigado, Deus, porque apesar das limitações financeiras,
na vida de cada um de nós, pois não somos ricos materialmente, mas o Senhor tem dado graça e os teus filhos têm prosperado para a glória do teu nome. Pai, visite o celeiro financeiro de cada um deles e delas também. Abençoe, Pai, os seus salários, abençoe, Pai, as suas finanças, abençoa, Pai, a sua casa. Multiplique, Senhor, tudo para os teus filhos e filhas, em nome de Jesus. Amém. Um dia tudo irá findar. Um dia Jesus, Ele voltará. Um dia sim, e bastará. Um dia eu vou subir ao céu, deixar este torrão ao léu. Não quero mais sacrificar. Um dia eu voarei, de asas não precisarei, ou mesmo disco voador. Apenas eu atenderei ao vinde do Senhor. Aleluia. A força que atrai a mim é forte, não vacilarei. Ouvindo eu Jesus chamar, responderei. Estou, Senhor, a te louvar. Louvando então eu partirei ao doce e eterno lar, a casa do meu rei. Glórias a A gravidade você Eu vencerei. Aleluia. E face a face nós veremos a Jeová. A força que atrai a mim é forte, não vacilarás. Ouvindo-me Jesus chamar, responderás. Estou, Senhor, a te louvar. Louvando então nós partiremos ao doce eterno lar, a casa do nosso rei. Glórias a Deus. A gravidade nós venceremos, e face a face nós veremos a Jeová. Aleluia. De face Glórias a face Deus. nós veremos o Senhor. Glória a Deus. Cubra a sua cabeça em nome de Jesus. Pai, queremos estar, Senhor, sempre assim, louvando e bendizendo o Teu nome. Deus, tome essas ofertas em Tuas mãos, Pai. Como já falamos, ela está servindo para a manutenção da Tua casa. Obrigado pelos salários, obrigado pelas bênçãos que o Senhor tem derramado na vida dos Teus filhos, pela saúde para trabalhar, ó Deus, pela determinação, pela obediência, Senhor. Muito obrigado. Agora eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor use a tua filha. Pai, mais uma vez, ela está com a responsabilidade, Senhor, de falar a tua grandeza. Que ela não fale, Senhor, mas seja o Senhor falando especialmente para mim. Use, Senhor, para a glória do teu nome, Pai. Nós estamos aqui porque queremos ouvir a tua voz. Viemos à tua casa para ouvir o Senhor falar com cada um de nós. Muito obrigado, Senhor. Tome a tua filha agora em tuas mãos e use poderosamente para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém? Amém. A irmã Alice está com oportunidade. Glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória
Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, Senhor. O Senhor me levou a estudar uns desses dias e eu senti o Senhor de compartilhar com os irmãos, amém? Amém, Senhor. Quem puder abrir no livro de Neemias. Aquele que tem prazer em temer o nome do Senhor. Amém? Capítulo 1 de Jeremias. De Neemias. Perdão. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, 7º ano, enquanto eu estava na cidade de Susano. Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhe perguntei acerca de Deus que restaram os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província e passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração, que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teu servo, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu resgatastes com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Amém? Amém. Aqui a gente vê, no caso, o povo quando está voltando, e os que sobreviveram ao cativeiro, eles se encontram em grande sofrimento e humilhação. E o muro de Jerusalém, que o muro, a gente sabe que significa proteção, ele estava destruído. E ao ouvir essas notícias, Neemias ele se entristece e ele senta e chora. Mas ele depois passa dias lamentando-se, jejuando e orando a Deus. O que a gente pode ver aqui? Neemias sentou e chorou, mas depois ele jejuou e orou. Sofrer faz parte do processo, mas se posicionar é só para quem entende que para o céu se movimentar no seu favor, você precisa ter atitude. E nesta noite, a primeira atitude que a gente vê de Neemias, no capítulo 1, do verso 2 ao 4, oração e jejum. O primeiro passo para resolver os problemas. Quando nós estamos constantemente cientes dos problemas ou das notícias do mundo que parecem insolúveis, sejam eles de efeitos de mudanças nos sistemas climáticos, que deixam milhares de pessoas sem água e sem comida por meses, histórias de tráfico humano, exploração sexual, guerra, necessidades médicas, pobreza, falta de moradia, falta de água potável ou o número de pessoas que ainda não ouviram sobre o Evangelho.
todos esses problemas parecem esmagadores, insuperáveis e angustiantes. E muitos de nós, como Neemias, ficamos sabendo dessas histórias por outras pessoas que passam por esses problemas por meio de terceiros, como agências de notícias, plataformas de mídia social, amigos, colegas ou instituições de caridade. E quando nós ouvimos essas histórias, algo se agita em nosso espírito. Percebemos a injustiça e somos movidos à compaixão pelas pessoas que passam por circunstâncias tão terríveis. Entretanto, a maioria de nós já ouviu essas notícias ao contrário de Neemias. Ficamos por aí. Nós não nos posicionamos como Deus quer. E Neemias não. Ele, sentindo compaixão pelo povo, ele se levantou e se posicionou segundo a vontade do Senhor. E nós muitas vezes não fazemos nada a respeito. Nós até podemos às vezes começar um plano para mudar, para fazer a diferença, mas nós deixamos Deus de fora. Nós não oramos e jejuamos e pedimos a direção do que Ele quer que nós façamos ali. E na passagem de hoje nós aprendemos algo pequeno que todos nós sabemos, mas que provavelmente nós não fazemos com frequência suficiente ou com tanta intencionalidade como Neemias fez. Depois que Neemias ouviu as notícias de Jerusalém, ele se sentou, chorou, orou e jejuou por dias. Aqui a gente vê que houve um processo em Neemias. Ele recebeu a notícia, aquela notícia impactou ele, então ele se entristeceu, ele chorou. Houve um tempo de tristeza e choro na vida de Neemias naquele momento. Mas logo em seguida ele se posicionou e tomou atitude. Oração. Orar e agir. Então ele orou, jejuou e buscou a direção do Senhor. E Deus lhe deu a direção do que fazer. Nós vamos ver um pouquinho mais lá na frente. E essa deve ser a nossa resposta a essas notícias ruins que nós ouvimos nesse mundo, antes de tentarmos resolvê-las. E quando foi a última vez que você e eu oramos e jejuamos a respeito dos problemas perversos desse mundo? Nós não estamos aqui na terra, passando por aqui, por acaso. Quantas vezes nós temos nos levantado como cristãos, como servos do Senhor, e intercedido por quem está lá fora? Quantas vezes nós temos orado e jejuado depois de ouvir uma notícia ruim? Nós estamos vendo, nessas últimas semanas, sinais de uma possível epidemia que está vindo, de um novo vírus, ainda pior do que a Covid. E nós temos orado e jejuado e apresentado ao Senhor não só as nossas vidas, a vida dos nossos familiares, mas daqueles que ainda não encontraram Jesus, que ainda não conheceram o Senhor e Salvador das nossas vidas, que ainda não estão com a salvação garantida. E Ele está às portas. A palavra do Senhor diz em Lucas 14, 28. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, não se senta primeiro para calcular o preço e verificar se tem dinheiro suficiente para completá-la? O segundo passo. Pense no futuro, planeje e prepare-se. Neemias ele orou e jejuou antes de começar a tarefa de reconstruir o mundo. Ele sabia que ele não poderia fazer aquilo sem ele ter um planejamento. E ele buscou a direção do Senhor. Ele sentiu no coração, o Senhor inclinou o coração dele para que ele fizesse a reconstrução daquele muro. Mas como Neemias poderia fazer isso? Como ele iria até ali? Como ele faria essa reconstrução? Então, ele estava constantemente se preparando para o caminho que viria a seguir. Na maioria das vezes, quando nós vemos um problema, ou nos sentimos guiados pelo Espírito Santo, para consertar isso, nós começamos a trabalhar antes de pensar nos possíveis obstáculos. Neemias, ele teria obstáculos para fazer essa reconstrução do templo. Principalmente porque a gente sabe, desde o início, como o povo do Senhor, como Jerusalém passa por perseguições. E como naquele tempo o povo, depois do exílio, depois deles terem levado de cativeiro, e eles terem, aqueles que sobreviveram,
terem que se reerguer, terem que começar tudo de novo. Passaram por perdas, por traumas e por tantas coisas. Eles precisavam ter uma restauração. Aleluia. E Neemias foi levantado pelo Senhor para viver esse ministério de restauração na vida do povo de Jerusalém. Obrigado. Ou como diz nas palavras do Senhor Jesus, calcular o custo. E Neemias, ele não só fez isso, ele não apenas pensou com antecedência sobre os possíveis desafios, mas também os entregou a Deus em oração. Neemias, ele sabia da situação, ele viu o cenário de acordo com aquilo que o seu irmão veio e informou a ele. Ele não sabia a gravidade real da situação, porque ele ainda não tinha visto. Mas daquilo que ele já tinha informação, ele orou e buscou a direção do Senhor. E o Senhor nos pergunta nessa noite, qual é a direção que a gente tem buscado no Senhor? A gente tem orado e pedido ao Senhor qual a decisão que nós devemos tomar, qual o caminho que nós devemos fazer, quais os instrumentos e as ferramentas que Deus está nos entregando para que nós possamos funcionar com a vontade dele. Eu, alguns dias atrás, eu estava ministrando sobre as estações. E aquela palavra primeiro foi para mim. E o Senhor, depois de dias, o Senhor me respondeu e me revelou a estação que eu estava vivendo. O fechamento de uma estação e o início de outra estação. E no decorrer desses dias, eu entendi o porquê que eu tinha passado por tudo que eu passei na estação passada. Eu estou vivendo para a honra e glória do Senhor uma nova estação. E hoje o Senhor nessa noite está perguntando para cada um de nós. Nós estamos vivendo qual estação? E qual tem sido as nossas escolhas diante dessa estação? O que nós estamos fazendo para que o nome do Senhor seja glorificado durante essa estação? Qual tem sido o nosso posicionamento na presença do Senhor? Diante das lutas e das adversidades, das notícias ruins que nós estamos recebendo. Será que nós estamos sendo gratos pelo cenário e pelos processos que nós estamos vivendo? E em seguida, antes de Neemias abordar o rei, como nós vamos ver, ele pediu permissão para ser dispensado de seus deveres, prevendo que poderia receber uma resposta hostil. Ele orou a Deus pedindo sucesso e favorecimento. Isso nós vamos ver no capítulo 2 de Neemias. A fala assim: no mês de Nissan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste? Se você está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados meus pais está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo. O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então a gente vê aqui, Neemias orou, jejuou, o Senhor propôs no coração dele o que ele deveria fazer, que era a restauração do muro de Jerusalém. E então Neemias foi ao encontro do rei. Ele estava na posição, ele estava trabalhando. E foi a primeira vez que ele foi à presença do rei triste. E Deus moveu o coração do rei. O rei teve sensibilidade e percebeu a tristeza de Neemias. E então ele foi e perguntou. E Neemias já sabia o que ele precisava falar, porque ele orou e jejuou. E quando ele falou aquilo, ele externou o que ele estava sentindo. O rei fez uma pergunta a ele. E ele imediatamente respondeu: não. Neemias, ele foi e orou ao Deus dos céus. E respondeu em seguida ao rei. E o que foi que ele respondeu? Se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Veja bem, a gente viu que Neemias, ele orou ao Senhor antes de falar e de dar uma resposta ao rei. E o Senhor, ele deu sabedoria em como Neemias ia responder aquela pergunta. E a gente vê a primeira coisa que Neemias fez
foi honrar o rei. Neemias ele estava numa situação, num cenário de tristeza, de dor, onde ele estava sofrendo pelo povo dele. Mas o Senhor o fez honrar aquele rei. E através da honra, Deus abriu as portas. O que foi que Deus fez? O rei, estando presente a rainha, sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. A seguir acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores dos Trans-Eufrates para que me deixem passar até chegar a Judá, e também uma carta para Asafé, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Veja bem, Neemias teve todo esse planejamento quando ele jejuou e orou. Deus não só disse o que ele deveria falar com o rei, qual o posicionamento que ele deveria ter diante do rei, mas Deus ainda explicou para Neemias como ele iria falar com o rei a respeito dos mantimentos, do que ele precisaria para fazer a reconstrução do templo. Então ele foi e pediu uma carta ao rei. Por que Neemias pediu uma carta? A gente vê no decorrer do livro de Neemias que governantes se levantaram contra o propósito que Deus colocou na vida de Neemias sobre reconstruir aquele muro. E ele, com aquelas cartas elas abririam as portas para Neemias e para o povo de Jerusalém. E aí ele fala: visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu aos meus pedidos. Será que nós estamos tendo um posicionamento segundo a vontade de Deus diante dele, para que Deus prepare e toque os corações para que nós venhamos ser abençoados? E diante disso nós possamos testemunhar que a bondosa mão dele está sobre as nossas vidas. E que aqueles que Deus posiciona para nos abençoar estão atendendo os pedidos? Será que nós estamos, antes de tomar uma decisão, colocando Deus em primeiro lugar? Ou nós estamos tentando resolver as coisas do nosso jeito? Porque a palavra diz em Neemias 1:11: Senhor, por favor, ouça a minha oração. Ele clamou a Deus. E ele disse: ouça as orações daqueles de nós que têm prazer em honrá-lo. Nós temos tido prazer em honrar o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos tido prazer Louvado em seja viver teu e nome, glorificar Senhor. o nome do Senhor em obediência à Aleluia. palavra dele. Porque Neemias, ele falou. Por que Neemias teve autoridade para falar isso ao Senhor na oração? Porque ele estava tendo uma vida reta diante do Senhor. Ele estava em obediência ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E aí ele fala: por favor, conceda-me sucesso hoje, tornando o rei favorável a mim. Coloque em seu coração a bondade para comigo. Naqueles dias eu era o copeiro do rei. Neemias entendeu que não seria o rei que iria abençoá-lo, queria abrir as portas, queria fazer algo. Mas a mão do Senhor Aleluia. Glória a Deus. faria com que aquele rei agisse em favor do povo de Israel. Aleluia. Glória Amém? a Deus. Amém. E a sua visão de futuro não parou por aí. Depois de ele receber a bênção do rei, Neemias aproveitou a chance para combater as acusações e os desafios de outras partes importantes, governadores da região, obtendo permissão por escrito do rei para embarcar em seu projeto de construção. Ele não só teve o favor do rei e a permissão, mas ele ainda teve carta branca para agir. Aleluia. Em Neemias 2, 7 e 8, a gente vê que a tarefa dele se tornou muito mais fácil, apesar da clara oposição dos oficiais, quando ele entendeu que ele precisava ter uma chave, ter uma arma. Porque aqueles oficiais se levantariam em oposição à construção do muro. E ele precisava ter uma ferramenta que iria combater essa oposição. E logo em seguida, ao chegar em Jerusalém, depois de 3 dias de viagem, Neemias não começou a trabalhar imediatamente.
ou a recrutar pessoas para ajudar no seu projeto. Nós vamos ver no versículo 11 do capítulo 2. Cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal, além daquele que eu estava montado. De noite, saí pela porta do vale na direção da fonte do dragão e da porta do estepo, examinando o muro de Jerusalém, que havia sido derrubado, e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Neemias não contou para ninguém aquilo que Deus tinha revelado a ele. Ninguém sabia qual era o propósito pelo qual Neemias estava ali naquele momento. O que nós compreendemos aqui? Que quando Deus nos posiciona e nos entrega algo e Ele fala para a gente fazer algo, a gente não pode falar enquanto Deus não mandar. O que Deus nos ensina? Guardar e proteger a promessa de Deus. Todos os projetos Deus tem colocado no nosso coração para que o nome dele seja glorificado. Mas nós nos precipitamos e agimos pelo impulso, compartilhamos. E Deus está dizendo nessa noite, vigie. Vigie para que as suas bênçãos não sejam retidas por falta de sabedoria. O Senhor, Ele fala aqui na palavra para nós essa noite. Que Neemias, quando chegou no lugar do destino dele, ninguém sabia por que ele tinha chegado ali. Então, Neemias, de noite, quando todos estavam dormindo, ele foi verificar o muro de Jerusalém. Por quê? Neemias, ele até o momento, ele sabia aquilo que os outros tinham contado. Mas ele precisava saber qual era a real situação. E assim somos nós. Deus, ele nos dá e ele nos entrega a notícia através de alguém. Mas nós precisamos nos posicionar e agir. Nós precisamos ir até a situação e compreender e ter uma visão dentro da situação. Aleluia. Porque muitas das vezes alguém chega para nós ou nós nos deparamos com uma notícia, com um cenário muito forte e nós queremos agir de qualquer jeito. Resolver aquela situação de uma vez. Mas a gente esquece que há um tempo determinado para todas as coisas acontecerem. E havia um tempo determinado para aquilo funcionar naquele momento. Havia o processo. Neemias, ele precisava ter a aprovação. Ele precisava ter o conhecimento da real situação, entender, analisar o que precisaria acontecer ali. Porque Deus tinha dado as estratégias a Neemias. Mas ele precisava ir até o local e entender como ele poria em prática as estratégias que Deus tinha entregado a ele. E assim Deus diz nessa noite, comece a olhar para a situação. Porque eu dei as estratégias, mas você precisa analisar a situação e buscar em mim a direção do que fazer em seguida. Aleluia. Porque assim foi Neemias fez. Ele foi e ele examinou o muro de Jerusalém que havia sido derrubado e as suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Ele foi até a porta da fonte e do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o seu animal passar. Por isso subiu o vale, ainda de noite, examinando o muro, e finalmente voltou e tornou a entrar pela porta do vale. O que a gente entende aqui? Há momentos em que nós iremos caminhar sozinhos, só nós e Deus. Nem mesmo um animal pode chegar até certo ponto com a gente. Haverá um momento em que seremos só nós e Deus, onde a gente estará diante das nossas limitações, das nossas falhas, das nossas imperfeições, diante dos nossos medos, a ansiedade. E nós precisaremos confiar que Deus estará nos capacitando. Glória a Deus. E quando no verso 3 no verso 16 diz assim: os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo,
pois até então eu não havia dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Então eu lhes disse: vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Depois de ver a situação real e entender como iria acontecer, foi que Neemias contou o que Deus tinha mandado ele fazer. Deus está nos dizendo nessa noite: antes que você compartilhe aquilo que eu tenho posto no seu coração, você precisa primeiro entender a situação. Você primeiro precisa ter todas as estratégias na sua mão, para que aí sim ele coloque as pessoas certas no nosso lado para fazer acontecer. Glória a Jesus. Glória a Deus. E assim Deus fez. Eles então responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Aqui eu só posso imaginar. Neemias conseguiu o favor do rei e a permissão. Conseguiu carta branca para agir. Tinha todas as estratégias. Olhou para a situação. Fez todo um planejamento. E aí sim ele compartilhou. E por ele ter feito tudo isso antes, ele teve autoridade diante daquele povo. E por isso eles foram com ele. Aleluia. Porque eles viram que Neemias ele tinha todo um projeto. Estava tudo preparado. E muitas das vezes nós nos precipitamos, nós queremos fazer as coisas de qualquer jeito e nós vamos e entregamos na mão de outra pessoa. Olha, eu quero isso assim. Mas a gente não tem detalhes. É igual um projeto de uma casa. Uma coisa é você levantar de qualquer jeito. Mas outra é quando tem uma planta. Quando tem todos os recursos e os materiais. Quando tem um profissional. Quando tem um projeto de como vai ficar. A gente olha para uma casa que foi projetada e para uma casa que foi feita de qualquer jeito. Não é diferente? Assim Deus está dizendo para nós. Você quer uma casa de qualquer jeito ou você quer uma casa projetada? Até quando você vai se contentar com meia boca no lugar da minha promessa? Até quando você vai deixar a sua boca externar aquilo que eu tenho posto no seu coração e permitir que outras pessoas se intrometam e parem o projeto que eu coloquei na sua mão? Se nós formos analisar, hoje nós estamos vivendo respostas de orações. Glória a Deus. Mas será que essas respostas de orações têm sido o melhor de Deus para nós? Ou por nós não termos vigiados e termos tomado decisões precipitadas, nós ainda não estamos vivendo o melhor de Deus na nossa vida? Ou será que Deus tem dado o melhor dele para mim, tem respondido às minhas e às suas orações? E nós estamos vivendo coisas maravilhosas. Mas nós estamos tão perdidos por falta de prudência e sabedoria que a gente não percebe e não é grato. Porque um dia você e eu não tinha. E hoje temos. Mas nós estamos sendo gratos ou estamos reclamando? Porque é igual a nossa casa. A pia está cheia de louça. E muitas das vezes a gente reclama que a pia está cheia de louça. Mas a gente está tendo alimento dentro de casa. A pia cheia de louça significa que Deus proveu alimento para mim e para você. Glória a Deus. Ai, mas eu tenho um monte de roupa para organizar, para arrumar. E quando você e eu não tinha roupa? Eita, glória. E quando eu e você precisava usar a roupa dos outros? E quando Glória a eu e Deus. você não tínhamos condição de comprar? Glória a E Deus. hoje Deus nos dá a condição de ter um Eita, guarda-roupa glória. cheio.
Aleluia. Glória a Deus. Mas a gente reclama porque tem muita roupa suja. Esquecendo que anos atrás a gente sonhava para ter roupa. Aleluia. O Senhor está nos chamando para fazer Ó Deus. um ministério de restauração nas nossas Glória a vidas. Deus. Louvado seja o teu nome. O muro de Jerusalém hoje para nós significa a nossa vida. Oh, aleluia. Glória a Deus. O que eu tenho feito para que o muro da minha vida esteja sendo reconstruído segundo a vontade do Senhor, Glória. para me Obrigado, viver Senhor. o propósito que Ele me chamou para viver. Glória a Deus. Glória a Deus. Será que eu ainda estou andando no escuro sem entender qual é o plano, qual é o projeto? Ajuda-nos, ó Pai. Aleluia. Será que eu ainda estou sabendo, Senhor, o que é que eu vou fazer da minha vida? Aleluia. Senhor, qual o chamado que Tu tem comigo? Será que nós ainda estamos nisso? Será que nós ainda não tivemos sensibilidade de orar e jejuar e pedir direção do Senhor do que Ele quer para nós? Ou Deus até já falou, mas a gente por não vigiar com isso aqui, ó, a gente falou demais e o inimigo começou a trabalhar contra. E os impedimentos começaram a vir. E os pratos. Porque uma coisa é quando Deus coloca o projeto aqui, ó. E a gente cuida de jejum e oração. E outra é quando Deus coloca, mas aí a gente vai e abre a boca pro outro. A gente não cuida primeiro. Neemias, antes de pôr em prática o projeto que Deus colocou no coração dele, ele guardou e protegeu. Então que nós venhamos entender que para nós vivermos o projeto de Deus, para que aquilo que Deus tem colocado no nosso coração aconteça, nós precisamos primeiro cuidar do secreto. É igual uma gestação. São 9 meses para ser gerado, para ser fortalecido, para ser preparado para vir. Assim são as nossas bênçãos no mundo espiritual. Há um tempo de preparação. E nesse tempo de preparação, nós passamos por processos para estarmos preparados para receber. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Será que nós já entregamos ao Senhor em oração os desafios que nós estamos enfrentando e ainda vamos enfrentar? Será que nós temos reservado tempo para planejar, analisar e refletir sobre o que nós achamos que o Senhor está chamando a gente para fazer? Será que nós entendemos que os problemas, antes de começar a agir, eles virão e a gente precisará ter carta branca para passar? Porque aqui, quando eles perguntaram, no verso 19, quando, porém, Sambalate, o Horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram, o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Porque no momento em que nós tomamos posição e o projeto começa a ser executado, pessoas se levantarão e zombarão. É igual isso aqui, ó. Tem muita gente se levantando e falando. Eles são doidos. Não tem ninguém lá, vai bem pouquinha gente. Tem dias que não tem quase ninguém. Glória a Deus. O que eles estão fazendo ali? Nem é uma igreja pronta ainda, porque aos olhos humanos. Mas vai chegar o tempo Em nome de Jesus. em que Deus calará esses que zombaram. Glória a Deus. Mas qual tem sido o nosso posicionamento durante esses zombadores? Porque Neemias teve um posicionamento. No verso 20 ele diz: o Senhor, o Deus dos céus, fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. Mas no que lhes diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém. E em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês.
que o Senhor está nos dizendo. Há tempo para todas as coisas, até que nós precisamos nos calar. Mas tem momentos que nós devemos nos posicionar e repreender aqueles que têm se levantado contra as nossas vidas, contra os projetos que Deus tem colocado nas nossas vidas, contra a obra do Senhor. Porque a obra é dele, não é nossa. Glórias a Deus. Nós somos os servos. E qual tem sido o nosso posicionamento como servo do reino? Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. A irmã Raquel testemunhou no início. Se levantaram e falaram dos pastores. Ela poderia ter ficado calada. Mas isso teria agradado o Senhor? Se ela tivesse ficado calada naquele momento, ela estaria concordando e consentindo que aquela pessoa continuasse falando aquilo. E de certa forma aquela pessoa entenderia que ela estava concordando que até mesmo o pastor dela, o nosso pastor, aquele que Deus constituiu para ser nosso líder aqui, nesse tempo, fazia parte daquilo. Sendo que ele não faz. E quantas vezes nós temos medo de nos posicionar quando Deus quer que a gente se posicione? Mas por que esse medo vem? Porque não há uma preparação. Porque não há um posicionamento primeiro no secreto. Porque nós não temos orado e jejuado como Deus quer. Porque nós não temos meditado nas promessas do Senhor como Ele quer. Porque é muito fácil a gente vir, a gente sentar e a gente ouvir. Mas a gente viver isso aqui, ó. Dentro de 4 paredes, quando ninguém vê. O pastor Cláudio Duarte costuma dizer que as pessoas fazem assim, quando vai fazer alguma coisa errada. Mas ninguém lembra de olhar para lá. Eu e você pode não estar vendo o que o nosso irmão faz dentro de 4 paredes. Mas Deus está. Tenha misericórdia de nós. Aleluia. Nós somos falhos. Ai, mas fulano faz isso e faz aquilo. E eu e você? Fala, mas fulano não veio pro culto hoje. Mas e eu e você? Tem dias que a gente não consegue vir. Porque nós somos limitados, nós somos imperfeitos, nós temos falha, a nossa carne é fraca. E tem dias que a gente está tão cansado, que a luta foi tão grande, que a gente não tem forças para vir. E a gente julga porque o outro irmão veio ou não veio. Ai, mas fulano se desviou. Houve um tempo em que cada um de nós nos desviamos. Mesmo estando dentro da igreja. Mesmo estando sentados junto dos outros irmãos. Porque nós passamos por batalhas. Nós passamos por ataques espirituais. E tem dias que até o nosso corpo está dentro da congregação. Mas a gente está tão ferido que a gente não consegue adorar o Senhor como é para adorar. Mas a graça e a misericórdia dele nos alcançam. E por que a gente quer medir a graça dele na vida do outro? A palavra do Senhor nessa noite nos fala para restaurar o mundo. Glórias a Deus. Começa a restaurar o seu mundo. O que nós temos feito para essa restauração? Glória a Deus. Qual tem sido as nossas escolhas diárias? Aleluia. Eu não falo escolhas externas, Aleluia. mas eu falo primeiro de dentro. Quantas vezes nós cuidamos de tudo, de todos, mas a gente esquece de cuidar do nosso próprio corpo. E a palavra é clara, o seu corpo, o meu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Glórias a Deus. Antes de eu e você cuidarmos de uma congregação, de uma casa, de uma igreja, nós primeiro temos que cuidar daqui. Com o que entra e com o que sai. E mais perigoso é o que entra. Porque às vezes até sai. Mas começa aqui, ó. O que eu tenho me alimentado? Porque assim como os alimentos físicos,
uma boa alimentação e uma má alimentação, elas resplandecem no nosso corpo, externiza. Assim, aquilo que nós alimentamos a nossa alma também faz. Se eu pego e passo o meu dia olhando para o que fulano ou ciclano está fazendo ou deixando de fazer, eu estou edificando a minha alma, o meu espírito? Eu estou gerando frutos do espírito? O nome do Senhor está sendo glorificado? Será que eu estou tão ocupado olhando para o que o outro está vivendo ou deixando de viver e esquecendo de viver a minha Glória a vida? Deus. Louvado seja o teu E o tempo passando. E o tempo está se esgotando. Será que eu já estou vivendo o melhor de Deus na minha vida ou ainda estou deixando para lá? Porque eu tenho deixado coisas passageiras tomarem o lugar do que é eterno. Ah, mas é porque é tão difícil. Será que nós estamos praticando o domínio próprio? É ruim a gente acordar cedo. Às vezes é bem difícil. Mas a gente está tão cansado que a gente quase não consegue se levantar. E aí o modo como a gente se levanta. O modo como a gente se levanta. Já viu a diferença naquele dia que você se levanta e você primeiro agradece a Deus, entrega o seu dia a Ele, tem hábitos saudáveis, para um dia que você acorda de qualquer jeito, já acorda irritado, já acorda estressado, já acorda reclamando porque está acordando, porque queria dormir mais um pouco, enquanto tem pessoas que queriam estar tendo as mesmas oportunidades que nós estamos tendo. Ai, mas porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que fazer isso. E quantas pessoas têm desempregadas, sonhando em ter um trabalho? Ai, porque eu tenho que ir para a escola. E quantas pessoas, Thiago, gostariam de poder ir para a escola? Não podem. Ai, mas porque eu tenho que fazer tapioca. E quantas pessoas, irmã Raquel, gostariam de aprender a cozinhar? Gostaria de ter mantimentos em casa para fazer um almoço para a família. Ai, porque eu tenho que organizar a casa da minha chefe, da minha patroa. E quantas pessoas gostariam de ter o dom da organização? Ai, porque eu tenho que cuidar das galinhas. Quantas pessoas gostariam de ter um espaço para criar galinha? Ai, porque eu tenho que ir pro mar hoje. E quantas pessoas sonham em conhecer o mar? E a gente mora bem pertinho da praia. A gente demora meses para ir. Porque muitas das vezes nós não valorizamos as oportunidades que Deus coloca na nossa vida. Que a partir de hoje nós venhamos durante essa semana ir à presença do Rei e dizer: Senhor, eu quero reconstruir o templo, a muralha. Em nome de Jesus. Eu quero reconstruir o muro. Eu quero que seja restaurado. Que toda tristeza, que toda dor, que toda perda venha dar lugar à alegria, à Em nome felicidade, de Jesus. à paz Em nome de Jesus. e à restituição. Que nós venhamos meditar mais Glórias a Deus. e nos posicionar segundo a vontade do Senhor. A gente às vezes diz assim: ah, mas eu queria tanto saber como é que eu posso fazer isso. Tá aqui. Em nome de Jesus. Se a gente entendesse realmente e vivesse o que está aqui, mesmo diante daquilo que a gente acha que está perdendo, a gente veria o agir de Deus na nossa vida. Ah, mas porque eu passei por aquele momento de dor, por humilhação, por calúnia,
Mas vai chegar o tempo onde Deus vai levantar e Deus vai honrar. E aqueles que viram você e eu sendo humilhados vão ver o nome de Deus ser glorificado. Glória a Em nome de Jesus. Em nome. Então não reclame, não murmure pelo processo que você está vivendo hoje. Porque lá na frente você vai entender e você vai ter força e maturidade para viver a vontade do Senhor. Porque você passou pelo processo hoje. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Em nome do Senhor Jesus. Um desses irmãos que precisou orar por alguém comigo. Eu quero saudar todos com a paz do Senhor. Amém, a paz do Senhor. E você rapidinha, eu não cheguei no horário porque estou fazendo um tratamento e agora na hora de vir para cá, 7 horas da noite, passei mal. Faz uma semana que eu estou nesse processo, por isso que eu cheguei atrasada. Mas eu quero compartilhar com os irmãos que hoje de manhã eu fiz uma oração e Alice, ninguém sabe, só eu e Djalma. E sabemos. Mas a Alice disse, pena que eu não estava aqui. Eu desejei muito que a Raquel tivesse a oportunidade hoje à noite. Mas eu não estava aqui para vir. Mas Deus respondeu a minha oração. E eu orei também, eu perguntei a Deus algo sobre a irmã Margarete e a irmã Dinara. E eu disse, Senhor, se for isso, elas não virão. E se não for, elas virão. E eu estou vendo as irmãs aqui. E eu louvo a Deus pela vida das irmãs. E nós, eu e o meu esposo, o pastor de vocês, nos preocupamos com vocês. Com todos. E como foi dito aqui, Deus falou que antes de tomar qualquer decisão, antes de agir, de fazer qualquer coisa, o Senhor falou que é para consultá-lo. E eu consulto a Ele, até se eu for para ir em Bibiribe, eu pergunto a Ele, Senhor, é para eu ir agora, o Senhor quer? Mas por que a senhora faz isso, irmã Rosa? A senhora não tem o livre-arbítrio? Mas pode ser que quando eu sair daqui, eu seja atropelada. E o que eu fizer está preparado para mim, né? Deus às vezes mostra, mas às vezes não. Então, Senhor, eu posso ir agora. O Senhor quer que eu vá agora. E quando eu não pergunto, chego lá e não resolvo nada. Porque eu decido e quando chego não dá certo. Então, que você pergunte a Deus, que você consulte a Deus, que nós todos, adquiramos essa prática de perguntar a Deus tudo. Mas Ele dá o livre-arbítrio, sim, mas eu pelo menos não faço nem questão desse livre-arbítrio, porque quando eu faço, hoje eu fui na loja para resolver um problema que eu pedi a irmã para me ajudar, quando cheguei lá não deu certo. Por quê? Porque eu não perguntei a Deus se era para eu ir ou não. Né? Se eu tivesse perguntado ele, eu gostaria de chamar ele para fazer uma oração para os irmãos, fechem seus olhos, não peçam nada para você, não orem junto comigo, porque eu quero que os irmãos só concordem. Eu não vou pedir nada de mal, então os irmãos podem concordar, inclusive elas. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvamos e bendizemos o seu nome por esta noite, por este culto, por cada vida que aqui está. Senhor, quero lhe agradecer pela vida das suas servas, quero lhe agradecer porque o Senhor me trouxe e porque eu esqueci de ler, mas no Salmo 100 o Senhor me deu nesta manhã o Salmo e dizia a mesma coisa que Neemias disse, que o Senhor atendesse a oração dele. 134, 134, 141 diz assim, escuta-me quando peço a tua ajuda, recebe a minha oração como se fosse incenso e que as minhas mãos levantadas sejam como a oferta da tarde.
E eu pedi, Senhor, eu desejei muito, pena que eu não estava aqui, mas que bom que o Senhor respondeu a minha oração. O Senhor deu oportunidade à irmã Raquel, o Senhor trouxe as suas servas, como eu lhe pedi, e o Senhor me falou, me revelou, e o Senhor respondeu. E eu quero lhe agradecer, eu quero orar pela vida da irmã Margarete, que o Senhor continue abençoando sua filha, livrando-a de todo mal, protegendo-a, guiando seus passos, inclinando o seu coração para a posição que o Senhor quer. Pai, o Senhor a conhece como ninguém, como nem ela mesma se conhece. O Senhor sabe todas as coisas a respeito dela, os desejos, os sonhos, as frustrações, as indecisões, as preguiças, às vezes a gente tem preguiça mesmo, as determinações, o desejo do coração o Senhor conhece, porque o Senhor é mais profundo, é mais conhecedor de tudo do que qualquer pessoa. E nesta hora eu agradeço e abençoo a vida da sua filha, agradeço pela vida dela e profetizo para ela tudo que o Senhor tiver projetado no seu coração. Que cumpra-se na vida dela todos os seus projetos, porque a sua palavra diz que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Então, Pai, realize na vida dela a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável para o Senhor. Às vezes a gente acha ruim, mas se é boa para o Senhor, se alegra no seu coração, o Senhor faz. Obrigada pela vida dela, em nome de Jesus. Pai, eu apresento a irmã Diná, tua serva que está, Senhor, também resposta de oração. O Senhor sabe o que falou, o que eu lhe pedi, como eu lhe falei, e eu disse também, Pai, que o Senhor fala com ela, muito em sonho, fale com ela, revele-se a ela. E o Senhor trouxe, e eu estou aqui agradecida. Eu não poderia deixar de passar essa oportunidade, porque eu nem sei se amanhã estarei viva. Então eu precisava testemunhar hoje, e o Senhor mandou que eu orasse e eu entregue a vida das suas filhas nas suas mãos. Não sei como tem sido o dia a dia dela, não sei como as lutas que tem enfrentado, mas sei que o Senhor diz na palavra dela que em nenhum momento a deixará sozinha. Então ela está na sua presença, ela está nas suas mãos, a sua casa, a sua família, e o Senhor vai realizar nela, com ela, por ela, a sua vontade. Tudo que o Senhor projetou para ela vai acontecer, porque a sua palavra diz que tudo que nós, no caso eu, pedir ao Senhor em nome de Jesus, crendo, receberei. Então, o que eu estou pedindo para as minhas irmãs, elas vão receber e eu vou saber e vão ficar alegres, porque quem é servo do Senhor alegra-se com a vitória dos outros. Obrigada pela vida da sua filha, obrigada por tudo, obrigada pela vida do teu servo, pastor. O Senhor também falou com ele nesta noite. Obrigada por todas as vidas que aqui estão. Em nome de Jesus, continue protegendo, ajudando, livrando, fortalecendo, guiando seus passos, os nossos passos, inclinando os nossos corações para a sua vontade. E obrigada, Pai, porque o Senhor me ouviu, o Senhor me ouve. Aleluia, isso é maravilhoso. Obrigada pela interação que há entre eu e o Senhor. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. 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 Ficar de pé, meus irmãos, vamos orar. Amém. Deus, ainda estamos em tua presença e não queremos sair, Pai. Muito obrigado por tudo, porque o Senhor revela-se através da tua palavra. Muito obrigado pela vida da irmã Liz, continua trabalhando na vida dela e nos demais. Seja uma semana de paz, uma semana em tua presença, Senhor. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação e o poder do Espírito Santo de Deus permaneça sobre todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor. Senhor. Deus abençoe. Eu comprei uma corrente e um cadeado.